Olá! Continuando as nossas meditações na primeira carta do apóstolo Pedro, eu gostaria de continuar falando no primeiro versículo do primeiro capítulo. E ele nos diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E como eu disse no vídeo anterior, nas cartas dessa época, tanto o autor como os destinatários, eles são indicados logo no início da carta. E Pedro chama os destinatários desta carta de forasteiros. Em algumas versões da Bíblia aparece peregrinos. É interessante que ele não os chama de irmãos, que é o mais comum, mas de forasteiros ou peregrinos. E peregrino significa alguém que mora em outro país por um tempo, mas ele deseja retornar, ele tem saudades, tem desejo de retornar para a sua terra natal. E é também interessante que Abraão disse que ele era um estrangeiro e peregrino. Lá também, na conhecida galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, verso 13, diz o seguinte: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que pertencem a Cristo pertencem ao reino de Deus. Apesar de nós vivermos neste mundo, nós somos cidadãos do céu. E como peregrinos, nós temos que evitar duas tentações: sermos alienados ou sermos imitadores. Alienado é o que vive isolado de tudo e de todos, tendo desprezo pelo mundo que ele vive. Do outro lado, nós podemos ser seduzidos pelos prazeres desse mundo e nos esquecermos que pertencemos a um lugar infinitamente superior. Assim, não devemos nos alienar e também não devemos nos amoldar a esse mundo, mas buscarmos a sua transformação. Assim, o cristão que faz a diferença neste mundo é aquele que decide viver pelos valores do reino de Deus, sendo um imitador de Jesus Cristo. E ser peregrino significa viver sob a tensão desses dois mundos, o caído e o restaurado, aquele que será restaurado. De um lado, nós somos desafiados e confrontados com um mundo que prega e vive valores contrários a Deus. E por outro lado, somos encorajados a viver os valores do reino de Deus neste mundo, propagando uma antecipação daquilo que nos aguarda lá no céu. E isso, ao mesmo tempo, é difícil, mas é glorioso. É um privilégio que Deus nos concede. Assim, por nós sermos propriedade exclusiva de Jesus, nos tornamos estranhos a este mundo. E o fato de nós sermos forasteiros, peregrinos, faz toda a diferença quando nós passamos por dificuldades, quando sofremos pelo nome de Jesus. Podemos ter uma compreensão melhor das ameaças e tentações deste mundo. Vamos para algumas aplicações que podemos tirar desse versículo. Primeiramente, devemos agradecer a Deus pela nossa salvação. Você já fez isso hoje? Agradeceu a Deus por ter sido resgatado do reino das trevas e agora pertencer ao reino de Deus? Agradeceu por saber que estará por toda a eternidade na presença de Deus? Temos vivido como forasteiros neste mundo, desejando as coisas do alto, ou temos nos amoldado aos padrões deste mundo? O que é que tem ocupado os nossos pensamentos? Com que propósito nós temos vivido?
São questões que devemos pensar e avaliar em nossas vidas. Assim, apesar de vivermos neste mundo, devemos olhar, devemos pensar, devemos desejar e buscar as coisas lá do alto. Nossos olhos e coração precisam se voltar a Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, muito obrigado, porque um dia o Senhor veio a este mundo, morreu lá na cruz, e por esse ato de misericórdia, de tanto amor, nós podemos ser reconciliados com Deus, mediante a nossa fé. Obrigado pela minha salvação, obrigado pela nossa salvação. Senhor, ajuda-nos a pensarmos mais nas coisas do alto. Ajuda-nos a não nos amoldarmos aos padrões, aos desejos desse mundo, mas possamos buscar a transformação desse mundo através da pregação do Evangelho, através de sermos exemplos, sermos instrumentos do Senhor para a propagação do Teu reino. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e nos ajude a sermos fiéis a Ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos, que Deus os abençoe.